Fez ok? Procon? Ainda não? Entrou? Não chegou aqui ainda. Chegou. Então, um monte de gente que... Pode estar gente que não... Né? Acho que não. Bom dia. Só mais um minuto para nós darmos início. Só estamos terminando de organizar aqui um detalhe técnico. Tudo bem? Bom dia, pessoal da Radical Bike. Já a gente responde a pergunta, tá? Só para iniciarmos aqui, já a gente traz a resposta para vocês, tá bom? Vitrino Uberlândia, que está conosco todos os dias, né? Obrigado aí por nos ajudar a divulgar e estar nos acompanhando. Vamos começar? Bom, bom dia a todos, bom dia a todas, né? Estamos aqui na nossa live, todas as segundas, quartas e sextas, às 11 horas. Alguns informes que são importantes, né? Primeiro, para que vocês tenham conhecimento, o que o PROCON tem feito, né? Quais são as atividades do PROCON. Antes de ontem, nós fizemos uma recomendação à ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, recomendando à agência que que congele o sistema de bandeira tarifária. O que isso quer dizer? No sistema de tarifas energéticas aqui no Brasil, um dos fatores que eleva o valor do preço da tarifa da energia elétrica é o consumo. Então, nós temos as bandeiras, que pode chegar até a bandeira vermelha, né? E à medida que você vai aumentando a bandeira, mudando a cor da bandeira, você tem um aumento no valor da tarifa da energia elétrica. Em razão de toda a situação que todos nós estamos vivendo, né, do Covid-19, o PROCON Uberlândia fez uma recomendação à ANEEL, a fim de que esta congele o sistema de bandeira tarifária, mantendo ela nessa bandeira neutra, ou seja, na bandeira que chama bandeira verde, aí, na menor tarifa para o usuário, para o consumidor. Em sendo acolhido, isso obviamente terá uma abrangência nacional. Ontem mesmo nós já fizemos as nossas gestões, enviando para vários representantes da nossa nação, entre eles senadores e deputados, a fim de que possam acompanhar e fazer com que isso seja obedecido pela ANEEL. Tá? Então, é uma prestação de serviço do PROCON de Uberlândia que pode beneficiar a todo o nosso país. Ok?
Outra informação, e essa não muito... Aliás, antes disso, né? As fiscalizações que estão ocorrendo sob a coordenação do Ministério Público, ou seja, do PROCON estadual, com a participação do PROCON de Uberlândia, com a nossa participação, portanto, com a participação de setores da Prefeitura e da Polícia Militar, estão acontecendo em todos os bairros de Uberlândia. Seja para fiscalizar aumento de preço, aumentos abusivos de preços, seja para fiscalizar estabelecimentos que não são essenciais, portanto, não estão permitidos o seu funcionamento. Então, estamos atuando nestas linhas. E, ainda assim, para verificar que aqueles que estão permitidos em funcionar se estão obedecendo a normativa de segurança à saúde. Então, é o que nós falamos na quarta-feira, né? É momento de conscientização, é momento de solidariedade. O ideal seria que nós não precisássemos sair às ruas com fiscalização, na medida que a sociedade vai tendo essa consciência. Mas isso a gente sabe que seria um mundo perfeito e nem sempre é possível. Mas vamos ser nós mesmos responsáveis pela nossa sociedade, pelos nossos bairros, pela nossa comunidade. E vamos conscientizar o vizinho, vamos trabalhar a fim de que todos fiquem em casa. O sextou, nesse período, é sextou em casa, né? Não é hora de sair, não é hora de querer ir para o bar, não é hora de querer ir para o bar aí do comércio local, é hora, pelo contrário, de pedir para que os empresários, os microempresários, donos de bares pequenos, que não abram as suas portas, né? Apenas os restaurantes e lanchonetes para o serviço de alimentação, né? Ou seja, não é tentar aproveitar dessa possibilidade, dessa excepcionalidade dada aqui em Uberlândia, hein? Aqui em Uberlândia pelo prefeito municipal, essa excepcionalidade dada com relação aos restaurantes e lanchonetes, e querer abrir bar, funcionar apenas com relação a entretenimento, a bebidas. Não é essa a ideia. A ideia é restaurantes e lanchonetes para alimentação, porque a alimentação ela é essencial. Tá? Então, é nesse espírito que nós temos que trabalhar, tudo bem? E com muita tristeza, a gente comunica o falecimento da primeira pessoa, a confirmação de uma das mortes suspeitas como primeira causa do Covid, né? A prefeitura já comunicou a segunda já? Então, nós estamos com 2 mortes hoje, né? Infelizmente. O que nos dá mais segurança de que nós estamos no caminho certo do isolamento social, né? Não temos dúvida disso. Quem define isso é o Comitê de Saúde, e quem entende de saúde são eles, são os médicos, e nós vamos seguir essa linha, tá? Então, infelizmente, aos familiares aí, os nossos sentimentos, mas na certeza de que nós estamos lutando para que nós possamos ter o menor número de baixas possíveis nessa guerra que nós vamos estar enfrentando. Vamos lá. Canais de comunicação, já está na timeline aí, os nossos canais de comunicação, nosso e-mail, procon@uberlandia.mg.gov.br, nosso site, faleprocon.uberlandia.mg.gov.br/, e aqueles que não têm acesso à internet nenhuma, utilizem do 151, tanto para tirar dúvidas, fazer denúncias, trazer sugestões ou críticas para o melhor funcionamento do PROCON. Tudo bem? Mais uma vez eu reforço, deixem o 151 para as pessoas que não têm esses outros canais. Tenham a certeza absoluta de que todas as denúncias que estão chegando, nós estamos tratando elas, né? Nós não temos condições de te dar o retorno, olha, fomos lá, mas todas as denúncias estão sendo tratadas. Segunda-feira a gente vai trazer uma notícia, vamos terminar de startar aqui, um procedimento administrativo que visa combater o abuso de preços, um procedimento um pouco mais rigoroso, para que a gente tenha uma segurança melhor aí com relação aos preços, tá bom? A fiscalização essa semana, só para vocês terem noção, autuou vários estabelecimentos, lamentavelmente, com relação à abusividade de preços. Ontem, algumas dezenas de estabelecimentos também foram fechadas, porque estavam funcionando indevidamente. Não é isso que a gente deseja, não é isso.
O que a gente espera é que haja compreensão e a colaboração de todos. À medida que tem autuação ou que tem fechamento de estabelecimento, é porque não está se respeitando a norma. E a norma, ela foi feita para ser respeitada por todos nós, né? Eu digo que nós, cidadãos, né, e eu me coloco nessa posição, porque nós todos somos cidadãos, dependendo do cargo que ocupamos, isso é uma coisa que a gente critica muito hoje, chama-se corrupção. Muito. Né? Nós não admitimos isso. E corrupção não é nada mais, nada menos do que o agente público não obedecer à lei. Agente público enquanto cidadão também. Né? Quando nós desobedecemos uma norma, nós também praticamos um ato corruptivo. Se existe um decreto municipal, se existe um decreto estadual ou um decreto federal que determina que tal atividade não pode acontecer, isso é uma norma, isso é uma lei. Quando eu deixo de cumprir, eu pratico ato corruptivo. Eu estou corrompendo um sistema e contribuindo para que alguém venha morrer. Então, quando eu falo, desviou um dinheiro público e tirou dinheiro para poder ir salvar uma vida. Quando eu deixo de obedecer nesse momento, eu também estou deixando de salvar uma vida. Então, se nós não queremos um sistema público corrupto, cabe de nós, a partir de nós, também respeitar a legislação e atender às normas. Quando eu atendo às normas, eu me torno uma pessoa não corrupta. E aí eu tenho o direito de poder cobrar isso. Então, juntos, vamos fazer da nossa nação uma cultura diferente. Uma cultura da ética, uma cultura que não admite não cumprir a norma. Eu posso até não concordar com ela. Eu posso até não aceitar e entender, olha, essa não é o melhor caminho. Mas enquanto norma existir, um sistema democrático, ela tem que ser respeitada. Ela tem que ser obedecida. Porque é assim que faz uma sociedade crescer, uma sociedade ser mais justa. Tudo bem? Vamos para as dúvidas. A primeira dúvida que foi postada foi da Radical Bike. Se ela pode funcionar ou não. O decreto estabelece o seguinte, que as oficinas mecânicas podem funcionar, bem como as lojas de peças. É compreensível que a bicicleta hoje também é um meio de transporte. Em sendo um meio de transporte, ela pode funcionar. Agora, cuidado. O que a gente pede? Faça o isolamento. Então, a melhor opção é que você ponha um balcão ali na frente, não permita a entrada de pessoas para não ter a aglomeração, tá? E que você tenha no seu KNAI a atividade de venda de peças, porque senão, ou de conserto, né, de veículo, nesse caso de bicicleta. Então, nesse caso, é possível sim, tá? Tomando as devidas precauções, tá bom? Qual que era a outra pergunta? Tinha uma segunda pergunta que tinha... Doutora Guimarães, tem muita gente questionando a Caixa Econômica Federal. Algumas pessoas conseguiram, outras pessoas não conseguiram. Deixa eu cumprir o meu dever de casa, né? Bem lembrado. Então vamos lá para o dever de casa, as perguntas de quarta-feira, das quais eu não tinha respostas. Plano de saúde, primeiro. Reajuste. Pode reajustar ou não o plano de saúde? Não existe nenhuma normativa ainda por parte do governo com relação aos planos de saúde. Então, por hora está liberado. Mas já antecipo que já existem 3 projetos de lei em tramitação em caráter de urgência no Congresso Nacional, a fim de suspender os reajustes. Nós vamos acompanhar o cenário político, vamos estar acompanhando as atividades do Congresso. Aliás, se tem uma coisa que está saindo todos os dias, chama-se medida provisória, decreto e lei. Né? Então, assim, nós estamos todos os dias atentos a isso, e assim que sair alguma coisa com relação ao plano de saúde, especificadamente com relação ao reajuste, a gente traz aqui essa informação, tudo bem? É lógico que a gente pede aos planos de saúde que não faça reajuste, não é momento agora de fazer reajuste, mesmo porque foi diferido a eles a questão da marcação das consultas, ou seja, as consultas podem ser marcadas com um prazo maior em relação às consultas eletivas, tudo bem? Com relação à Caixa Econômica Federal, falei com a superintendência da Caixa, a quem eu agradeço também a atenção que tem dado ao PROCON, e realmente existe um problema aí operacional de conseguir falar com a Caixa Econômica através dos aplicativos. Eles dizem que estão trabalhando para poder melhorar e abrir o canal. Houve uma enxurrada com relação a esse tipo de pedido, mas que estão trabalhando para que isso possa ser resolvido e melhorar o atendimento aí, tá? Inclusive com relação à resposta do parcelamento, que essa era uma dúvida. Ou seja, eu mandei, eles falaram que mandariam para nós a resposta, até agora não chegou. Estão mandando, estão pedindo um pouco de paciência nesse sentido. A outra questão, com relação à CEMIG, as ligações novas estão sim sendo feitas, tá? Em sendo solicitadas, estão sendo feitas. Essa é a resposta dada pela CEMIG. Com relação à Feira Livre,
Eu acho que já pacificou, o sindicato já se alinhou com o governo, mas eu vou colocar para a sociedade aqui o que ficou decidido. A Feira Livre estará funcionando. Vocês vão perceber que há uma redução nela, ou melhor, um espaçamento entre elas, ou seja, cada banca vai reduzir o seu tamanho, a fim de que haja um espaçamento entre uma feira e outra. Ela não vai ser alongada, mas há uma diminuição nas bancas, a fim de que exista um distanciamento entre uma e outra, né? E aquela grande dúvida, né, do pastel e do frango. Estão autorizados desde que observadas os procedimentos de higiene. Então, redução de mesas. E aqui eu queria fazer um pedido especial aos feirantes. Aí é um pedido que eu acho que é uma questão de coerência, né? Não é que vocês estejam proibidos. Eu não colocaria mesa. Cada um pega o seu pastel e vai embora, né? Eu acho que não tem por que ficar parado ali, evitar a aglomeração. O pastel eu falo que é um patrimônio, né? Um patrimônio cultural, gastronômico, na verdade. Cultural não, um patrimônio cultural e gastronômico, né? Da nossa comunidade, da nossa sociedade. Mas que a gente possa pegar nesse momento e levar para casa. Nos ajude nesse sentido, tá bom? Qualquer mínimo de aglomeração que a gente tiver, isso nos ajuda. Então é melhor que não tenha, né? Acho que eram estas as questões postas. A questão da Zona Azul que está funcionando, há uma recomendação de funcionamento, sim. Primeiro, porque existe distanciamento guardado e evita, então, que pessoas utilizem do estacionamento ali por muito tempo e não sobre vagas, em especial perto dos locais de essencialidade. Tudo bem? Dado e cumprido a minha missão de quarta-feira, espero ter respondido, né? Se ficou alguma coisa, por favor, me lembre. Depois o pessoal me fala aqui, tá? Doutor Guilherme, tem outros 2 questionamentos que estão recorrentes nas nossas redes sociais. Se hotel, escola, maternal, creche, pode cobrar o valor da mensalidade? E se a faculdade ou escola que está dando aula EAD, se ela tem que diminuir o valor da mensalidade? Vamos lá. Com relação às escolas, já está estabelecido, está vindo uma lei aí, inclusive, já tem medida provisória, está vindo uma lei com relação às escolas tradicionais que vai até a universidade, tudo bem? Não estão obrigados a diminuir, estão obrigados a prestar o serviço, ainda que em formato EAD. Uma medida provisória reduz, inclusive, a possibilidade da carga horária curricular. Ela traz isso para um número bem menor, salvo engano, de 200 horas ano, salvo engano, tá? Mas o entendimento é de que deve ser sim pago o valor das mensalidades, porque a prestação de serviço será entregue, ainda que em uma modalidade diferente, tá? Mas este é o indicativo para o ensino médio, fundamental e superior. É lógico que ontem eu falava com um colega que é próximo a donos de escola. Eu acho que, sendo possível, nesse momento, fazer a revisão, é lógico que isso seria uma contribuição deles também para com os seus clientes, para com os seus alunos, tá bom? Com relação a creches e hotéisinhos, né? O entendimento neste momento, veja bem, já tem norma técnica, vai sair uma norma técnica, deve sair hoje uma norma técnica do Ministério Público aqui de Uberlândia, nós estamos esperando essa norma técnica hoje, mas neste momento, o entendimento prevalente nosso é de que, não havendo a prestação de serviço e a impossibilidade de reposição desse serviço, uma vez que não, é uma atividade que ela não está muito coligada a um sistema pedagógico, e aqui eu falo tradicional, lógico que existe uma pedagogia infantil, mas estou falando de reposição, isso não teria possibilidade. Neste caso, o entendimento é de que não há necessidade do pagamento da mensalidade. Mas, em momentos de crise, aplica-se o princípio da imprevisibilidade e de força maior, que vale para o fornecedor e para o consumidor. Não pode valer só para um lado. Por isso que o que se pede é que haja consenso, que se comuniquem via WhatsApp, via conferências e encontrem a melhor solução, que seja uma redução, um pagamento parcial, porque lembre, também na creche, na escolinha, existe um custo ali, um custo operacional fixo com funcionários, tem funcionários ali que não podem ser demitidos, existe um custo operacional de manutenção daquele estabelecimento, ainda que fechado, mas manter ele conservado, e mais, essa crise vai passar. Então, você também não pagar ou não chegar a um consenso implica na rescisão contratual.
E aí, a hora que voltar o período, você vai ter que fazer um novo contrato. Então, a radicalização do não pagamento ela não é a melhor solução. Não é. A melhor solução é sentar. A gente dá a notícia do entendimento técnico nesse momento, e é um entendimento que às vezes tem conflito, inclusive, entre os juristas, né? Mas a solução melhor é realmente o consenso, tá bom? A gente pede que aconteça isso. Houve uma pergunta com relação... Fala aí, eu tinha uma pergunta, passou aqui que era importante. Sequência. A Rê Pereira pergunta a questão seguinte: lanchonetes e restaurantes podem estar abertos normal, com consumo no local ou só balcão e delivery? E os bares? Fiquei na dúvida depois que vi o post na prefeitura falando mesmo de distanciamento. Tá, eu falei disso, eu pedi para ela que se ela não... Isso foi agora ou já tem algum tempo? Eu peço para que ela repita a pergunta se ela não pegou o esclarecimento. Eu acabei de falar sobre isso. Né? Se ela não pegou, eu repito já. Só para ela repetir, tá? Doutor Igmar, sobre os lava-jatos que trabalham, que estão dentro do posto e com o mesmo horário de funcionamento do posto, pode funcionar? Só se ele for do posto. Se for lava-jato, for a empresa do posto. Se não for, não pode funcionar. Veja bem, o que o decreto autorizou foi o posto funcionar. Obviamente, se ele tem dentre as atividades o lava-jato, e aí tem que estar dentro do CNPJ dele. Se não tiver, não pode funcionar. Doutor Igmar, tem pessoas perguntando sobre clínicas, tanto de consulta eletiva médica e clínica de saúde, psicológica, odontológica. Tem alguma outra pergunta aí anterior? Só para gente poder seguir. Instagram ou do Face? Instagram. Teve lá no começo. Dei uma passada nas perguntas, porque tem pergunta que eu não respondi aí, senão o pessoal fica sem a resposta aqui. Quem não responde essa importante sobre a questão das festas de final de semana. Era essa aí. Eu peço que anotem todas as perguntas, porque senão passa batido, por favor. É essa aí que estava passando batido. Vamos lá. Pessoal, com relação às festas, né? A pergunta dele, acho que eu não lembro o nome aqui, é com relação as festas em residência até 30 pessoas. Isso. É isso, né? A dúvida é veja bem, se é festa, ela não pode ter. Neste momento não há possibilidade de festa. Gente, é incoerente isso. É incoerente. Né? Qual é a razão de se fazer um evento nesse momento que ainda com 30 pessoas? Vamos trazer isso para a racionalidade. Qual é a contribuição que se está dando nisso? Né? Então, e eu já deixo claro, nós estaremos com fiscalização, o Ministério Público em especial e a Polícia Militar, de hoje à noite até domingo, com fiscalização muito concentrada com relação a festas e eventos aí. Tá? Então, deem a contribuição, não façam festas. Né? Não tem por que fazer festa, não tem por que fazer promoções de eventos nesse sentido. Aí eu vou falar para a juventude que me permita falar, porque é onde eu tenho maior trânsito. Né? Moçada, é hora de ficar em casa. Né? Vamos concentrar, vamos ficar reclusos aí um pouco, vamos organizar a gaveta do guarda-roupa, né? Vamos ajudar a mãe aí nesse sentido. É hora de fazer esse sacrifício, tá joia? Mas... Doutora Igmar, acho que só para ajudar a esclarecer, acho que o que me gerou a dúvida foi que no comitê deliberativo, número 17, falou da limitação. Não, nós estamos... Tem muita gente perguntando, pode 10, pode 20, pode 30, não pode. Nós estamos pedindo que não faça, tá? O decreto não permite evento, então não tem evento, tudo bem? E o decreto estadual fala que não pode ter evento, então não tem evento, tá joia? Essa é a deliberação, não pode gerar dúvida isso. Nenhum tipo de evento pode ter, nem 10, nem 5, não pode ter, tá? Doutor Igmar, a Kelly pergunta se autônomo, se não paga e-mail, tem direito aos R$600. Ô, Kelly, vamos falar desta matéria na segunda-feira. Eu vou me dedicar esse final de semana a um estudo muito profundo sobre isso. Eu estou terminando o estudo da 638, que é sobre a questão dos empregados, que eu tenho uma live amanhã em outro canal sobre esse assunto, mas eu vou dedicar profundamente a esse estudo, e eu sei que atinge diretamente o nosso público aqui, falarei dele, eu vou iniciar na segunda-feira falando sobre essa questão dessa ajuda do governo federal. E, aliás, eu só quero fazer um parênteses aqui para que todo mundo possa entender, às vezes, como é que funciona um sistema como esse. É obrigação do governo federal nesse momento,
dar todas as condições para que a gente passe por isso. O governo municipal, ele não tem condições financeiras de abrir mão de recursos. Qualquer centavo que ele abrir mão nesse momento é um ventilador a menos, é um quarto que está sendo providenciado a menos, uma máscara a menos. Então, compreendam isso, né? O governo municipal precisa dos recursos dos munícipes, neste momento específico, sempre, mas nesse momento prioritariamente, a fim de que nós tenhamos condições de garantir a vida das pessoas, de comprar máscaras, de comprar álcool em gel, de dar EPIs, ou seja, o gasto que se tem nesse momento é elevadíssimo, né? Nós não estamos medindo esforços, nós já estamos em regime de contingenciamento, ou seja, outras despesas desnecessárias já não estão tendo mais dentro do município, está tudo focado para isso. Então, só para esclarecer, por isso que é o governo federal que edita e que tem os recursos a fim de abranger e minorar as condições de dificuldade de toda a população brasileira. Tudo bem? Próxima pergunta. Eu tinha te questionado sobre as clínicas. As clínicas, né? Clínica de saúde. Se pode funcionar ou não. A clínica só pode funcionar se for questões de urgência, né? A clínica estética pode funcionar? Não, não pode. A não ser que tenha uma questão de urgência, que aconteceu alguma coisa que você justifique isso, né? E são clínicas, são pessoas ligadas, direta ou indiretamente, à medicina e sabem exatamente o que nós estamos a falar aqui. Seria, com todo o respeito, uma irresponsabilidade muito grande dos profissionais dessa área querer ter um funcionamento, manter um recurso, sabendo dos riscos que nós estamos correndo. Então, só as questões de urgência. Então, foi a pergunta que teve na quarta-feira, por exemplo, né, da odontologia. Gente, nós sabemos que a odontologia tem questões de urgência, então ela precisa atender, né? Agora, não é uma questão de urgência, cabe ao odontólogo, ao dentista, né, fazer essa remarcação, jogar para frente. Eu tinha 2 consultas marcadas e foram remarcadas para frente. E eu não questionei, porque eram consultas eletivas, né? Colaboração, solidariedade, isso precisa entrar na nossa mente. Doutora Guimarães, o Vini Araújo, ele encaminhou a pergunta, ele até havia me encaminhado anteriormente, ele tem uma loja de suplementação. Mas a dúvida dele é que ele também vende comida congelada, aquelas comidas fits. Se ele pode funcionar e como ele pode funcionar. Como é que está o KNAI? Né? Você está autorizado a vender alimentos, né? Ou seja, o que caracteriza efetivamente o seu estabelecimento? É a venda de alimentos? É isso que precisa ser analisado. Veja bem, quando nós analisamos o decreto e quando nós analisamos as recomendações do Estado de Minas Gerais, às vezes vão surgir dúvidas, sim, né? O decreto ele não conseguiu exaurir nem as recomendações. Existe um plano definido, macro áreas de atuação definidas. Então é preciso olhar, e você pode fazer essa leitura, sabe, como diz, olhando de fora para dentro do seu estabelecimento, o que prevalece, né? Se o que prevalece é a suplementação, isso não é alimentação, não tem por que funcionar, né? Agora, se o que prevalece você tem realmente uma atividade de alimentação, tudo bem. Acho que é esse a consciência que nós temos que ter. Doutora Guimarães, a Neuza pergunta referente à prestação de serviço, manutenção e ar-condicionado. Se não seria prudente ser encaixado no serviço essencial, tendo visto que parte da refrigeração em clínicas de saúde, restaurantes, farmácia ou outro que pode esperar. A palavra é criatividade, né? É não funcionar aberto ao público. Mas você tem o canal, o telefone, então o seu funcionário pode estar internamente. Então, se um hospital ligar e pedir o serviço, você vai atender o serviço dele. Isso é criatividade. Agora, estragou o ar-condicionado do meu quarto. Não tem porquê ter um atendimento nesse sentido. Aí você está dando a contribuição, você está fazendo o seu papel. Né? Fala, eu consigo filtrar aquilo que é essencial para a sociedade e aquilo que não é essencial. Aí você está fazendo o papel de gestor público, né, que é o que nós temos que fazer agora. Teve uma pergunta aqui, pode falar, se tiver outra, mas que é muito importante, que é sobre a contabilidade e advocacia. É isso que eu falo, diversas pessoas perguntaram. Tá, então vamos lá, contabilidade e advocacia, home office. Né? Eu acho que a contabilidade tem jeito de parar, não porque a indústria está funcionando, porque outros comércios estão funcionando, a contabilidade tem que ser feita. Né? Eu já faço parênteses aqui, não sou contador, mas já trago a informação de que o imposto de renda pessoa física foi adiado. Né? Então, por favor, ninguém precisa também demandar os contadores aí, né, neste momento, não existe desespero,
está adiado para 30 de julho, de junho. junho. Confirma aí para mim, por favor. Está adiado. Já passo a data. Quem confirma aí para mim? Vamos lá, para não ter dúvida. 30 de junho. Junho. Então, para 30 de junho. Né? Então, se a declaração do imposto de renda foi adiada para 30 de junho, não tem desespero, não tem pressa, não é hora de demandar o contador. Então, deixe ele cuidar agora das atividades essenciais, que são das empresas que estão funcionando. Mas, aos contadores e aos advogados, o trabalho é home office. É assim que nós temos que fazer, nós temos que atuar e adaptar. Agora, lógico que a advocacia ela é essencial e é lamentável, né? Assim como a contabilidade é, mas é lamentável que ainda não foi assim declarado. Então, nós temos que seguir. Aos advogados, alguém pode perguntar, mas eu vi um advogado lá na porta do fórum, eu vi um advogado correndo, trabalhando. Existem, o judiciário não paralisou. Eles estão trabalhando também em home office e os prazos estão suspensos. Existe o que nós chamamos de plantão extraordinário, decretado pelo CNJ, mas algumas ações de urgências, né, estão em andamento. Então, para isso é preciso do advogado e ele está atuando. Então, você vai ver um ou outro. Mas eu peço aos colegas advogados, e aí a minha classe querida, que também vamos dar a nossa contribuição, vamos trabalhar home office, vamos ficar em recolhimento social, e hoje o sistema PJE nos ajuda muito nisso, em que pesa suas fragilidades, né? A Claudiana pergunta, o PROCON está funcionando em outras situações, por exemplo, problemas com garantia, como entrar em contato? Claudiana, por e-mail, né, mandar por e-mail, o atendimento está sendo feito também em home office. Agora, existe um problema, muitas empresas estão fechadas e não estão atendendo, mas fiquem tranquilos, por exemplo, as garantias que vencerem nesse período automaticamente serão estendidas, nós não temos dúvidas com relação a isso, e se as empresas assim não o fizerem, com certeza serão autuadas, mas registre a sua demanda, mande o seu e-mail para você ficar registrado e ter a garantia no futuro, tudo bem? Doutor Igmar, salão de beleza pode funcionar? Como que está? Já faz o da barbearia também. Tá. Pessoal de estética, salão de beleza e barbearia, né? Manicure, pedicure, essas coisas todas que envolvem aí essa área, né? Essa macro área aí, não estão autorizados a funcionar, tá? Ontem, inclusive, tivemos, o Ministério Público fez o lacre de alguns estabelecimentos nesse sentido, tá bom? Não estão autorizados, tá? Garagistas, né? Ontem eu passei por alguns setores aqui do setor do Bairro Brasil, vi um ou outro, 2 ou 3 abertos, não podem funcionar. Por favor, nos contribua nesse sentido também. Doutor Igmar, Vanessa pergunta, ela tem uma loja de embalagens e um parceiro dela foi lacrado ontem, sendo que sacolão, padaria, casa de carne, eles precisam de embalagem. Quero saber se posso trabalhar. Criatividade, né? Telefone, homework, na verdade está fechado ali, trabalhando, manda fazer entrega via delivery, coloca um boy entregando. Gente, veja bem, ninguém está proibido de trabalhar, mas tem que ser criativo. E nós sabemos, né, que quem tem lojas de embalagem que fornece para açougues, supermercados, tem os seus clientes fixos aí. Faça o contato com ele. Várias lojas estão colocando do lado de fora um cartaz, colocando o WhatsApp dele, colocando o telefone celular, para que as pessoas possam fazer contato e vender. Vocês não precisam perder venda. Só precisa ser criativo ou proativo, né? Então liga para o supermercado que sempre compra de você, olha, estou te ligando aqui, está precisando de alguma coisa, eu vou mandar entregar para você, não é isso? Aqui vai até, acho que nós vamos ter, eu vou fazer um parênteses aqui, como está nosso tempo, tá? Acho que nós vamos ter uma mudança, o que se chama em curso de planejamento aí, quem faz, chama mudança de mindset, né? Mudança de postura, mudança de pensamento. O que isso quer dizer? O que nós vamos levar dessa crise? E eu estou falando aqui para os micro e pequenos empresários. O que nós vamos levar dessa crise? Que nós precisamos repensar o nosso modelo, né? Então, olha só, hoje você está sendo forçado, obrigado a olhar para o seu clientela, descobrir o contato dele se você não tinha, e ligar para ele, falar, olha, eu estou aqui, eu quero te atender, eu vou mandar para você, o que você precisa, né? Então, isso quem faz muito bem isso, por exemplo, são empresas de seguro, né, corretora de seguro. Seu seguro está vencendo, ele já te manda tem uns que já manda até o boleto, não é verdade?
Por quê? Porque ele sabe que vai vencer, ele sabe que está chegando. Então, existem controles mínimos administrativos que vocês podem saber, olha, o meu cliente me compra aqui todo mês. Então, quando vai chegando no final do mês, você já pode até antecipar, falar, fulano, eu sei que deve estar acabando aí, estou à disposição. Então, existe mecanismo nesse sentido. É hora de criatividade. E tem muito curso, e eu vou falar aqui para os microempresários, que me permitam, tem muitos cursos gratuitos nas redes sociais que podem ajudar vocês nesse sentido, tá bom? O Sebrae é um deles, hein? O Sebrae tem muita informação valiosa que pode ajudar nesse momento. O Ivaldo questionando o seguinte: a CEMIG está negativando o nome, né, mandando para o SPC durante a crise, se isso pode. Ô, Ivaldo, o que a gente tem de determinação é que não pode haver o corte, né? Mas eu vou pedir para você um favor, me manda um e-mail com a sua situação, que nós vamos fazer gestão para que isso paralise imediatamente, mas imediatamente, tá? Não tenho dúvida, peço que mande um e-mail hoje ainda, fiquem atentos a esse e-mail aí, é Ivaldo, né? Para que a gente possa tomar as providências aqui, correr atrás, ver com a diretoria da CEMIG o que está acontecendo, tá? Doutora Guimarães, tem muita gente, acredito que são proprietários de salão de festa, gente envolvida com o evento, questionando se pode ter evento, se tem prazo para retornar os eventos. Não pode ter evento, o Estado bloqueou qualquer tipo de evento, né? E não tem prazo. O prazo, quem vai definir o prazo é a situação de saúde, né? A princípio, nós estamos acreditando que, quem sabe, daqui uma semana ou 10 dias, seja possível estar se restabelecendo. Mas volto a repetir, hoje nós tivemos a confirmação da segunda morte em Uberlândia, né? Então, são por essas pessoas que nós estamos lutando, pessoas que estão, que estão passando por isso, pessoas que estão aí em UTIs, e que a gente pode vir a precisar e pode não ter leito. Então, por enquanto, não tem prazo, e aí a gente pede que haja a compreensão. Doutora Guimar, a Rafaela, quando o Comitê Extraordinário limitou eventos em residências de até 30 pessoas, o decreto municipal não definiu. O que está valendo? Está valendo é que não tem, deixa eu pegar aqui, vamos falar das outras questões, eu trago isso já com o material na mão aqui. Pode falar. A Daniele Marquete, ela está questionando se está havendo fiscalizações, bares, lanchonetes, restaurante à noite. Sim, está tendo. E esse final de semana vai ser a semana toda tendo fiscalização, tá? Então, fiscalização, como é que ela chama? Daniele Marquete. Daniela, a fiscalização vai continuar, tá bom? Doutor, a Kelly, ela pergunta sobre a loja de roupa e sapatos, ela pode vender e receber internamente. Roupas e sapatos, ela não tem como vender internamente, né? Ela pode vender pela internet, mandar entregar, mas internamente não tem como, tá? A Letícia Carneiro fala o seguinte: a minha academia me cobrou já a segunda parcela após o cancelamento. Como posso fazer sendo que a academia está fechada? Como é que é? A academia, provavelmente, assim, não deu para entender corretamente. Deve ter débito no cartão, né? Eles continuam cobrando mesmo depois ela ser cancelada. Tá, como é que ela chama? É a Letícia Carneiro. Letícia, deve ser o seguinte, deixa eu entender aqui. Você pediu o cancelamento da academia e eles continuam cobrando o seu cartão, não é isso? Então, faça um e-mail para eles, reitere, para que eles possam fazer o cancelamento ou a restituição em sua conta. Se isso não acontecer, né, deixe passar o período de crise, não adianta, agora não conseguir resolver a situação, mas passado o período de crise, você vai lá, a hora que abrir, tente negociar com eles, tente buscar uma conciliação. Não sendo possível, nos faça a denúncia com essa documentação para que a gente possa tomar as providências. Eu volto na questão das festas. O artigo 5º do decreto diz o seguinte: fica suspenso o funcionamento de casas noturnas e demais estabelecimentos dedicados à realização de festas, eventos ou recepções. Então está proibido, não existe exceção a esta regra pelo decreto municipal, tá? Doutora Guimar, no Face, né, várias pessoas questionando sobre a abusividade do preço, né, dos preços, está havendo fiscalização, então me como. Tá, eu acho que todos vocês já devem ter visto aí no nosso site, nos noticiários das mídias televisivas, rádios e jornal, que o PROCON está na rua, está fiscalizando e está autuando,
tá? E nós estamos tomando uma atitude, eu não posso comunicar agora, não posso antecipar, mas na segunda-feira eu falo, uma atitude que vai ainda mais ficar rigorosa essa questão, tá? Então, estamos continuando e nós somos contra o aumento de preços abusivos. A Kamal, doutor, está perguntando sobre se está tendo fiscalização dos ônibus, tem muita gente chegando atrasado. Fiscalização de horário de ônibus, vou passar isso para o trânsito e transporte, passar para o secretário de Vonei, para que ele possa fazer a análise. Né? Natasha Alves, já foi respondida? Já, da faculdade, já, né? O Wallace, doutora Guimar, faz o seguinte questionamento, que um amigo comprou um carro e ainda não retirou da concessionária, e agora não tem condições de fazer o pagamento. Ele pode desistir da compra? Wallace, fazer contato com a empresa por telefone e ele não tem condições de fazer o pagamento. Se ele não retirou o carro, sim, ele pode desistir, não tem problema nenhum. Ele vai alegar as condições estabelecidas e pedir a desistência. Só tem que verificar, Wallace, uma situação de financiamento, se foi feito ou não, tem que ver como é que está isso, porque de repente já financiou, aí você tem alguns complicadores de operacionalização, mas é possível. Né? Aí vai ter que, talvez o trâmite seja um pouco mais burocrático e vai ter que utilizar aí, gastar um pouco de tempo com isso aí, tá bom? Doutora Guimar, tiveram alguns questionamentos sobre igrejas, se já tem algum posicionamento, Tá. se foi liberado. Igrejas. Tem uma discussão jurídica em razão da sua essencialidade. Essa discussão está na Justiça, né? Está em razão da MP dada pelo governo federal. Então, é difícil de falar se está ou não. O que a gente pede aqui encarecidamente a todos os pastores, a todos os padres, a todos os religiosos, de uma maneira em geral, né, que são os condutores das igrejas, nas diversas crenças, é que não façam, né, que também deem a sua contribuição, que utilizem das mídias sociais. Né. Ontem eu participei de uma celebração de uma missa via rede social. Né. Eu acho que é isso. E eu vou falar aqui em especial aos católicos, né, no país laico que somos, que vive nesse momento uma situação de quaresma, e que vai ter celebrações, e que é muito tradicional dentro da igreja católica, em específico, né, e que não vai ter presença. Mas é isso mesmo, a gente vai ter que passar por essas transformações. Então eu peço a todos, mas eu peço também a todos, né, que dentro das suas crenças, orem pelo nosso país, orem pelo nosso povo. Acho que essa é a grande igreja, né, esse é o grande conceito de igreja que nós vamos ter, né. O Inácio, ele pergunta qual canal para denunciar comércios que deveriam estar fechados, mas continuam funcionando. Pelo e-mail, Procon, Inácio, pelo e-mail procon@uberlandia.mg.gov.br. Renata, a mesma questão aqui com relação ao depósito de bebidas, estamos fiscalizando sim, viu? Estamos atuando. Com relação a lojas americanas, o posicionamento do Procon é de que não deve funcionar, mas existe uma demanda judicial já está judicializada a questão, a loja americana está judicializando a questão e nós estamos tentando resolver isso, tá bom? Lojas de produtos de limpeza, doutor, pode funcionar? Tainá, bom, primeiro, produtos de limpeza estão autorizados a funcionar, é considerado produtos essenciais nesse momento, tá? Tainá, a questão de como é que está sendo feito com esses supermercados. Os supermercados estão sendo autuados, Tainá, né? E as multas podem ser elevadas. A gente tem ido com as nossas equipes, são várias equipes em todos os bairros. Você pode observar, não sei qual bairro você está aí, mas dificilmente não ter passado em algum estabelecimento. E esses supermercados estão sendo autuados, tá bom? Uma pergunta do Leandro Elias. Quanto ao rumor em relação à ergonomia, em questão de cadeira e postura, a empresa deve ceder os equipamentos? Deve ser aos funcionários? Sim, Leandro. Vocês pularam a pergunta da Janice, mas eu vou responder o Leandro e depois a gente volta na Janice. Vamos pular aí, não, gente. Vamos atender nosso povo. Olha só, Leandro, a MP, a medida provisória 927,
que permite o home office, ele determina o seguinte, que a empresa está obrigada a ceder os equipamentos para a atenção, para o serviço do home office. Salvo, caso contrário, você poderá prestar o serviço dentro do estabelecimento. Você me coloca uma questão aqui de ergonomia, né, de cadeira, essas coisas. Nós vamos ser ponderados aqui, né? Eu acho que é um momento em que algumas questões precisam ser flexibilizadas. Isso é uma opinião minha, sabe? É lógico que quando eu falo flexibilizado, eu não estou falando de ser abandonada ou de precarizada, não é isso. Se você na sua casa tem um ambiente que você costuma estudar, costuma fazer uma leitura, costuma mexer na internet, navegar na internet, talvez esse ambiente seja possível você trabalhar. Pode ser que ele não seja, não esteja dentro dos padrões 100% das normas técnicas, né? Mas talvez seja mais seguro nesse momento, nessas condições, do que trabalhar na empresa. Agora, se isso não existir e você não tem condições, então, de desenvolver o trabalho home office, aí você vai ter que desenvolver o trabalho dentro da empresa, né? O que não precisa necessariamente é que a empresa te libere. A empresa não está obrigada a isso, tá bom? A pergunta da Janice é com relação ao transporte escolar. Com relação ao transporte escolar, Janice, o entendimento nosso é de que é uma prestação de serviço. E não havendo a prestação de serviço, em tese não haveria a contrapartida, que é o pagamento. Mas vale a mesma recomendação. Veja bem, acho que não é necessário haver uma rescisão contratual. Você vai rescindir o contrato, vai passar a crise, você vai precisar do prestador de serviço daqui 1 mês ou daqui 2 meses, né? Então, para que levar a este limite, a essa barreira, né? Então, sente agora, negocie agora, veja um valor que seja justo para ambas as partes, encontre um meio de que fique bom para ambas as partes, colaboração mútua, solidariedade na execução dos contratos. Esta é a palavra que a gente precisa toda hora estar repetindo, toda hora estar repetindo. Porque nós estamos acostumados, sabe, Janice, a litigiosidade. Já que eu não tenho, eu não quero pagar. Esse é o primeiro passo que a gente dá. Esse é o primeiro passo, né? Mas neste momento nós temos que estar de mãos dadas, consumidores e fornecedores, e entender a dor de cada um, entender aonde está o problema de cada um e juntos encontrarmos a solução, né? De repente, se ele já é um prestador de serviço seu antigo e vai continuar prestando, por exemplo, para outros meses, de repente você consegue fazer um acordo ali, diminui o valor da parcela, ou paga e depois consegue descontos paulatinos, onde ele vai estar em condições melhores, entendeu? Ou seja, converse, dialogue, encontre juntos a melhor solução, né? Acho que esse é o caminho, é o segredo do sucesso do país nesse momento. Doutora Guimar, a Lazinha tem me seguido aí todos os dias, ela faz uma pergunta novamente, voltando em relação à Caixa. Se, na realidade, deve aguardar, isso não será feito débito automático. E, pelo que eu entendo, né, a prestação, de repente, está com débito automático. A Caixa não vai fazer esses débitos automáticos? Plazinha, pois é. Então, o sistema da Caixa estão trabalhando assim, na medida que você faz o pedido do cancelamento, eles não vão mais fazer a cobrança. Este é o sistema. Se tivermos um problema ou outro, acredito que a Caixa vai estar cuidando para que isso não aconteça, eles vão ter que fazer a restituição. Aí só que não vão ter que tratar, Lazinha, caso a caso, né? Porque o sistema operacional foi posto, ele está travando, nós estamos com dificuldades nesse sentido. Eu tenho conversado todos os dias com a Caixa Econômica Federal. Hoje, inclusive, à tarde, já tem uma reunião online com eles, para que a gente possa estar acompanhando o que está acontecendo e como que nós vamos achar a solução. Tá bom? Mas é isso. Então, caso a caso, se houver o desconto, mesmo tendo pedido a suspensão, nós vamos ter que abrir um procedimento administrativo aqui interno, né? Da Ana Silva, o que ela quer saber? Vamos lá. Estamos em situação muito difícil financeira no momento. E é certo, as imobiliárias podem cobrar, além do valor do aluguel, incluir taxas? O povo mal está dando conta. Ana, me desculpa, eu não entendi a sua pergunta. É preciso deixar mais claro que tipo de taxa que está sendo cobrado, qual o tipo de contrato, o que te colocou em condições de dificuldade. Olha o que eu estou perguntando, o que te colocou em condições de dificuldade? Porque o assalariado, quem tem emprego, que não perdeu o emprego e que está recebendo o seu salário, não mudou nada, gente. Vamos ser sinceros, né? Ainda não mudou nada.
Ainda não mudou. Nós podemos ter problemas da agora para frente, mas ainda não mudou. Então, quem recebeu o salário, está recebendo agora, nesses próximos dias, e que a empresa vai fazer o pagamento integral sem nenhum problema, o que mudou? Então, façam também os pagamentos dos senhores, das senhoras, a fim de que o ciclo possa fechar. O que vai acontecer da agora para frente é isso que nós estamos preocupados, é essa ajuda do governo que está entrando, e todas essas discussões nossas é para resolver os problemas agora do mês de abril, né? De tudo que vai estar acontecendo de abril para frente, não é isso? A Glauciane, ela questiona o seguinte: estou sem trabalhar e não tem como eu estar mantendo, né, o plano de internet. Se eu quiser cancelar, teria que pagar a multa? Bom, primeiro, Daiane, nós é que agradecemos aqui, nós estamos aqui para isso. Né? Não, tudo bem, eu estou agradecendo a Daniele aqui. Obrigado, viu, Daniela? Mas nós é que agradecemos, nós estamos aqui prestando serviço público, tá? Glauciane, a questão da multa. Se você precisa demonstrar que você foi atingida pelo problema da crise. Né? Olha, eu sou autônoma, fiquei sem renda, né? Acho que a partir do momento que você demonstra isso, você pode pedir o cancelamento. Se eles te cobrarem a multa, você acione o PROCON para a gente possa buscar a melhor solução. Eu já falei sobre lojas americanas, né? Eu vou falar de novo. Então, eu queria que entendesse isso. Você vai precisar demonstrar, pessoal, deixa eu falar isso com muita calma, para que o sistema financeiro possa compreender isso, para que vocês também possam compreender isso. Não é porque a crise veio, não é porque o Covid veio que ninguém está obrigado a pagar nada, ou que todo mundo pode utilizar do Covid para poder falar assim, agora eu não pago, né? Não, não é isso. Não é isso que está estabelecido. Se isso acontecer, nós temos um colapso econômico. E aí atinge toda a sociedade. Se você é assalariado, se você é servidor público, se você está trabalhando normalmente nas atividades essenciais, você continua recebendo, você continua tendo a sua operação financeira normal. Então, também faça a sua contrapartida. O problema está naqueles que foram atingidos diretamente, naqueles que perderam o emprego, naqueles que não tinham renda formal, nos micro e pequenos empresários que fecharam as suas atividades, os médios e grandes que vão ter que atuar com seus departamentos na busca de renegociações. Então é isso. Estar obrigado, todo mundo está obrigado a pagar. Agora, eu só vou conseguir tirar uma multa, eu só vou conseguir não cobrar uma multa se eu provar que a crise financeira me atingiu e por qual razão me atingiu. Né? Então, se eu sou servidor público, recebo lá todo mês R$2.000, continuo recebendo os R$2.000. Aonde que eu fui atingido? Por que eu não tenho condições de pagar o aluguel? Por que eu não tenho condições de pagar a internet? O que mudou na minha vida? Nada. Então, essa consciência também nós temos que ter. Né? Agora, os demais, não. Aqueles que tiveram de uma maneira abrupta tirado o seu rendimento. Aqueles que as empresas podem vir colocar em suspensão do contrato de trabalho, que vai receber a menos. Aí as coisas mudam. Aí você tem a chamada força maior, que te leva à negociação, de retirar multa, de reduzir valores. E é assim que nós vamos ter que trabalhar. Né? Com muita transparência dos dois lados. Doutora Guimarães, Nayane Franco, ela que questiona sobre as lojas americanas, ela informa que a atividade essencial só não vale para as lojas americanas, e o Elcio questiona por que só os estabelecimentos pequenos que estão sendo atingidos. Elcio, isso não é verdade. Isso não é verdade. As fiscalizações estavam concentradas até essa semana nos grandes. Foram autuados, assim, a mídia deu essa notícia, saiu várias reportagens, se você buscar aí as reportagens, você vai encontrar. Né? Esta semana a fiscalização foi para o bairro. Nós estávamos concentrados no hipercentro, estávamos concentrados nos bairros centrais, e essa semana nós vamos para os bairros. E aí, nós estamos chegando ao final aqui, faltam poucos minutos, eu encerro com essa pergunta. Tem uma pergunta antes, eu vou voltar, Elcio, na sua pergunta, mas qual foi a pergunta anterior? A questão da loja americana. Eu volto. Tá, então é o seguinte, lojas americanas, nós já estamos atuando, só que tem a ação judicial. Então nós esperamos conseguir resolver isso o mais rápido possível, poder fechar as lojas americanas. Esse é o nosso entendimento. Tudo bem? Mas existe uma ação judicial. Agora, Elcio, veja bem,
a atuação ela está nos grandes e nos pequenos, e eu confesso mais nos grandes. Se nós pegarmos as nossas estatísticas hoje aqui, você vai ver que nós estamos muito mais em grandes do que em pequenos. Acontece que essa semana nós fomos para os bairros, e aqui eu quero encerrar a live de hoje falando dos bairros, que é onde hoje a nossa sociedade está, o nosso povo está, que é dentro de casa, né? Então é hora, Elcio, é hora dos empresários que vivem do comércio de bairro, que vivem do dinheiro, do recurso desses moradores de bairro, que serão os mais atingidos, porque é onde nós estamos, que não terão leitos, que não terão condições, às vezes, de ter o tratamento. É hora de vocês, empresários dos bairros, darem o exemplo, né? Sacrifício e nós sabemos que muitos de vocês trabalham sozinhos, bares pequenos, né? Mas é a hora. Então aqui vai um pedido especial, né? Que de hoje até segunda-feira a gente deu um grande exemplo. A fiscalização vai estar na rua, vai estar nos bairros, de hoje até domingo. E o que nós queremos é apenas a constatação de que nós, uberlandenses, somos solidários. Nós não vamos abrir os bares porque não tem alimentação. Nós não vamos abrir lojas porque não é essencial. Não vamos abrir sorveteria. Nós vamos simplesmente abrir o que é essencial e garantir a essencialidade à vida às pessoas, tá? Eu queria encerrar aqui desejando a todos um final de semana fantástico, abençoado, mas em casa, né? Em casa, e que a gente possa acompanhar, que possamos estar atento aos noticiários, mas também dar aí uma variada, né? Vamos entretenimento dentro de casa, assistir um filme, alguma coisa, jogar, vamos criar, vamos ser criativos na família aí. Na segunda-feira, às 11 horas, nós estaremos de volta e na quarta-feira, eu já comunico aqui que o Procon de Uberaba vai estar conectado conosco também, fazendo uma dobradinha aqui, tá joia? Eu queria agradecer a todos, em especial a minha equipe, que a semana foi puxada, foi uma semana muito pesada para o Procon de Uberlândia, que tem sido acionado e demandado em todos os setores, mas nós vamos cumprir o nosso papel, que é de dar a contribuição a fim de que os preços se mantenham nos mesmos patamares antes da crise, e a fim de que possamos cada vez mais conscientizar de que todos devem estar em casa até segunda hora, tá bom? Obrigado também a todo o governo, na pessoa do prefeito Adelmo Leão, e vamos estar juntos. Um abraço.